Diário de um Neurodivergente, parte 3. Meu irmão interagia com as pessoas de uma forma que eu simplesmente não conseguia imitar. Ele brincava com as outras crianças sem hesitação, ria alto, fazia amigos facilmente e parecia sempre saber o que dizer. Eu, por outro lado, preferia o silêncio, as brincadeiras solitárias, os mundos que eu criava na minha imaginação. Você já se comparou a alguém tão profundamente que começou a duvidar do seu próprio valor? Eu fazia isso o tempo todo. Naquele ambiente familiar, onde nosso mundo se resumia à casa simples e às pequenas rotinas do dia a dia, comecei a perceber uma dinâmica que me incomodava. Meu irmão parecia ter uma conexão especial com a minha mãe, algo que eu via como espontâneo e natural. Eles riam juntos, compartilhavam momentos que aos meus olhos infantis pareciam inacessíveis para mim. Eu ficava observando de longe, tentando decifrar o que eu estava fazendo de errado, porque parecia tão fácil para ele. Será que minha mãe o amava mais? Essa pergunta, mesmo nunca verbalizada, pesava em minha mente como uma nuvem constante. Comecei a testar a minha mãe. Não era algo consciente na época, mas olhando para trás, vejo como eu fazia de tudo para chamar sua atenção. Era como se eu precisasse de provas concretas de que ela me amava, tanto quanto amava meu irmão. Às vezes, era algo simples, como pedir ajuda em uma tarefa que eu sabia fazer sozinho. Outras vezes, criava situações em que precisava de consolo ou elogio. Qualquer coisa que me garantisse, mesmo que por um momento, que eu era tão importante quanto ele. Você já precisou de uma confirmação tão desesperada que acabou testando os limites de alguém que amava? Essa necessidade de atenção não era algo que eu entendia na época. Só sentia um vazio, uma inquietação. Era como se eu estivesse tentando preencher um espaço que não sabia de onde vinha, mas que parecia sempre estar lá. Minha mãe, claro, fazia o possível para equilibrar o amor entre nós dois. Ela era jovem, com apenas 19 anos quando eu nasci, e estava aprendendo a ser mãe enquanto vivia as dificuldades de uma vida simples e cheia de desafios. Mas eu era um observador atento, e pequenos gestos que provavelmente passavam despercebidos para os outros tinham um impacto profundo em mim. Se ela passasse alguns minutos a mais ajudando o meu irmão com a lição de casa, eu interpretava isso como favoritismo. Se ela risse mais das piadas dele, aquilo parecia confirmar minhas suspeitas. Esses momentos moldaram a minha forma de enxergar o mundo e as relações. Comecei a acreditar que precisava me esforçar mais, ser mais normal, para conquistar o amor e a atenção das pessoas. Mas o que é ser normal? E por que parecia tão impossível para mim isso? Houve uma noite, em particular, que ficou gravada na minha memória. Eu devia ter uns 6 anos. Estávamos todos na sala depois do jantar. Meu irmão contava uma história engraçada sobre algo que aconteceu na escola. E minha mãe estava rindo, aquele riso genuíno que iluminava qualquer ambiente. Eu, sentado em um canto, observava. Sentia um nó no peito, uma mistura de inveja e tristeza, que eu não sabia como expressar. Então, de repente, inventei uma história, algo completamente falso, mas que achei que poderia chamar a atenção dela. Eu também fiz algo engraçado na escola. Interrompi, minha voz hesitante. Todos olharam para mim e eu continuei, inventando uma situação que nunca aconteceu. Minha mãe sorriu e ouviu atentamente, mas o meu irmão, sendo o mais velho,
e talvez mais perceptivo, notou o que eu estava inventando. Ele riu, mas não de um jeito maldoso, e disse: "Isso nunca aconteceu, não é?" Naquele momento, senti o chão se abrir. Minha mãe, para minha surpresa, apenas sorriu e disse: "Não importa se aconteceu ou não. Eu adoro quando você compartilha coisas comigo." Ela me abraçou e por um instante o peso saiu dos meus ombros. Mas esses momentos de alívio eram raros. A maior parte do tempo eu me comparava constantemente ao meu irmão. Ele era mais falante, mais carismático e parecia saber exatamente como conquistar a aprovação das pessoas. Eu, por outro lado, sentia que estava sempre tentando encontrar o meu lugar. Será que você já se sentiu assim? Como se estivesse sempre em segundo plano, tentando ser notado? É uma sensação que marca, que molda como enxergamos a nós mesmos. Com o passar do tempo, comecei a perceber que essa comparação constante não era apenas sobre meu irmão ou minha mãe. Era sobre mim, sobre como eu me via e como sentia que o mundo me via. Eu estava lutando para me aceitar, para encontrar um lugar onde eu pudesse ser eu mesmo, sem medo de ser rejeitado ou de não ser o suficiente. Esses primeiros anos da minha infância me ensinaram muito sobre mim mesmo, mesmo que de forma inconsciente. Eu estava aprendendo que o amor não precisa ser dividido ou comparado, que existe espaço suficiente para todos. Mas essa compreensão só viria muito mais tarde. Naquela época, eu ainda era apenas uma criança, tentando entender onde eu me encaixava no mundo, tentando encontrar meu próprio lugar no sol. Desde muito cedo, minha relação com o aprendizado foi uma mistura de fascínio e frustração. Havia algo mágico em descobrir o mundo através das aulas, mas também um sentimento constante de inadequação. Quando a professora escrevia no quadro, eu olhava com atenção, tentando acompanhar a sequência de palavras e números que surgiam como mágica. Mas ao tentar reproduzir o que estava lá, era como se minha mão não obedecesse à minha mente. Eu sabia o que queria escrever, mas entre o pensamento e a execução, algo parecia se perder. Você já sentiu como se sua mente fosse rápida demais para o resto do seu corpo? Como se você estivesse sempre correndo em uma direção, mas alguma parte de você ficasse para trás? Era exatamente assim que eu me sentia. Eu tinha ideias, pensamentos, conexões rápidas entre o que eu estava aprendendo e o mundo ao meu redor. Mas quando eu tentava traduzi-las em palavras escritas, o resultado era frustrante. As letras saíam desajeitadas, as palavras, muitas vezes, erradas, como se o papel estivesse zombando de mim. A frustração aumentava, porque eu sabia que tinha potencial. Em matemática, por exemplo, tudo parecia mais claro. Números eram como peças de um quebra-cabeça, e eu adorava descobrir como encaixá-las. Enquanto meus colegas precisavam de explicações repetidas, eu entendia os conceitos quase que instantaneamente. Era como se os números falassem uma linguagem que eu compreendia sem esforço. Mas as palavras, essas pareciam ter uma vontade própria, escapando ao meu controle. Lembro-me de uma vez, durante uma aula de português, quando a professora pediu que copiássemos um poema do quadro, olhei para aquelas palavras bonitas, tentando absorver o ritmo e a melodia escondida nelas. Mas ao começar a escrever, percebi que minha mão parecia presa. As palavras que eu tentava copiar saíam truncadas, com letras faltando, como se minha mente estivesse correndo na frente e o meu lápis não conseguisse alcançá-la. Essa foi a parte 3 do livro Diário de um Neurodivergente. Se você quiser adquirir o livro, entre em contato com Adriano Ordina pelas redes sociais. Vejo vocês no próximo capítulo.